das dores físicas que acometem o sujeito na velhice convocam o olhar para voltar-se para si e essa capacidade de poder se liberar dos padrões impostos, né, pelos modelos recorrentes das lógicas colonizadoras, faz com que a força de assujeitamento se esmaeça e a sapiência da velhice, menos preocupação com olhar em terceiros aos julgamentos, entre outros destinos, decorrentes dos assujeitamentos impostos. Então, a solidão não é abandono, né? Pode se tornar uma situação de abandono, mas é um estado, né? É uma possibilidade existencial e uma capacidade de lidar com a realidade, né? E abraçar a vida na sua dor e alegria, né? Bom, vou fechar aqui para a gente, né? Eu também conversei com o Winnicott no artigo, falando sobre esse estado de latência entre a vida e a morte. O Winnicott tem uma frase interessante, que, um dos artigos dele, que ele diz que o envelhecer é um crescer para menos, né, para a gente poder caber no buraco que é a morte. Eu acho tão legal isso. Então, esse estado de latência entre a vida e a morte constitui a ambiguidade da nossa existência, né? Então, a espera é, em todo caso, a expressão de um algo que solicita um tempo que, para se constituir, necessita da existência de um espaço potencial que possibilite gerar novas formas para sustentar a vida. A latência aqui, entre presença e ausência, é vista como um lugar onde o dever se configura, em silêncio, convoca novas formas de existir. Então, o envelhecer se compõe de ritmos acelerados, menos acelerados, que eu já falei antes, e a aceleração contemporânea trouxe uma presumida economia de tempo que se apresenta ao ritmo da tecnologia e da comunicação midiática, em que as distâncias se tornam menores, os espaços mais estreitos. O tempo é subdividido em unidades cada vez menores, levando a um regime de saturação sensorial e cognitiva, de confisco total do tempo e de ocupação expansiva do espaço. Isso é um tema super importante, né, que a gente está vivendo hoje, quer dizer, essa ideia, por exemplo, né, de você abstrair do objeto, né, para o trabalho, né, que é uma proposta marxista para pensar a questão da mais-valia, né, a abstração da força, né? Hoje a gente tem uma coisa muito... A abstração está num nível, né, que ela, a gente não consegue nem saber da existência, porque ela passa em rede e de uma forma extremamente sutil, que tem a ver com aquilo que eu estava falando no começo, sobre a ocupação do corpo na sua capacidade de se afetar com as coisas, né? Então, ao poder de se infiltrar nos meandros do eu imposto pela sociedade contemporânea via tecnologia e aceleração, em contraposição, a ideia, então, é resistir, liberando as forças de captura pelas políticas de visceralidade, como diz Mbembe, para construir e sustentar um mundo privado. Então, viabiliza-se assim, vou terminar aqui, no ocupar-se de si, o desenvolvimento da capacidade de elaborar as histórias pessoais, as fantasias, impressões e delírios, né? Esse lugar da segunda infância que falava o Shakespeare, né? A possibilidade que se aliena do sujeito assujeitado, pois que esvaziado dos espaços íntimos e privados, se torna impedido de se dizer de outro modo. Obrigado, Hélia. Eu vou passar para as perguntas, mas antes eu vou aproveitar que eu estou aqui do lado dos dois e eu vou começar essa etapa. Na verdade, eu queria fazer um comentário, comentário-pergunta, sobre o texto do Rei Lia, né? A pergunta é sobre a atualidade das questões que são desenvolvidas ali. E eu acho o Shakespeare muito interessante para a gente pensar o momento atual, porque ele está lá no momento de ascensão do capitalismo, né? E você falou em afeto como moeda de troca, a Hélia retomou isso, né?
E é muito curioso porque o rei Lear, ele usa essa linguagem sem nem suspeitar que ele vai ser vítima dela, né? Porque ele vai ser aquela pessoa que não vale mais nada. E no horizonte dele, enquanto rei, não existe queda, não existe fracasso, mas parece que ele é vítima dessa linguagem que ele próprio adota, né? E eu fiquei pensando, a partir desse termo que você e a Elia usaram, de afeto como moeda de troca, e como hoje em dia, em que a gente tem a linguagem neoliberal invadindo todas as esferas da nossa vida, como essa moeda de troca não se limita ao dinheiro, né? Porque, por exemplo, você é amigo de tal pessoa porque ela tem muitos seguidores, ou você dá um like e a pessoa dá um like, né? Quantas relações se moldam por essas trocas de capital, não sei, digital, né? Ou seja, é algo que vai além do dinheiro. E sobre um termo que a Elia usou muito bonito agora, que é o de ocupar-se de si, né? Como uma possibilidade de redescobrir o envelhecer. Eu também penso, a partir de algo que você falou, né, se reconectar com o corpo em sua vitalidade e com a memória. E como essas duas dimensões também são sequestradas pela vida digital, né? Não é apenas o corpo envelhecido que perde a sensibilidade, né? O corpo jovem, o corpo de uma criança de 2 anos já está, parece que habitando muito mal o corpo dela, né? Parece que a vida digital toma esse lugar. E só para finalizar o meu comentário, pergunta, como a própria memória está refém disso, né? Não sei se vocês repararam, que é uma coisa que eu reparei comigo. E a partir de um certo momento eu me dei conta de que a minha relação com o meu passado vinha basicamente por aquela mensagem do Google Fotos. Veja o que você viveu há 5, 6 anos atrás. Ou seja, a nossa própria relação com o passado, com a nossa memória, está dependendo de uma curadoria externa, né? E como isso é perigoso. Enfim, levanto essas questões para vocês dois comentarem, se quiserem também. Começa? Bem, obrigado pelo comentário. Não teve bem uma pergunta, né, Ju? Mas essa dimensão da coisa mercantilista, eu fiz um ensaio que eu trabalhei bastante com isso nesse livro chamado O Mar, o Rio e a Tempestade, que eu escrevi sobre o Guimarães Rosa, Homero e Shakespeare. Tem 2 ensaios sobre o Lear e um deles fala dessa, eu tinha chamado, né, dessa relação do Lear com a matemática. Eu concordo totalmente com o que você disse, que parece que a linguagem que o Lear usa, que é uma linguagem mercantil no início da peça, é como se ele não tivesse sendo afetado por ela, né? E tem uma coisa impressionante nisso, porque o Rei Lear, se a gente for ver, é uma peça baseada na história de um rei lendário que teria vivido assim numa época remota da antiguidade, 800 anos antes de Cristo. É um rei lendário, assim, se perde no passado. Mas isso é uma coisa que o Shakespeare sempre faz. Ele pode pegar uma peça que, ao mesmo tempo, ela se passa nesse momento histórico remoto, mas tem profissões e questões mercantilistas da época dele que estão na peça também, né? Isso me leva a pensar um pouco assim na relação com a história, que é sempre uma relação de atualização, né? É uma coisa que aliás, o Maquiavel que fala isso num dos livros dele, fala: a gente estuda pouco história. Se a gente estudasse melhor história, a gente ia perceber que
várias coisas que a gente hoje em dia fica impressionado, acha que é uma grande novidade que está acontecendo, isso já se repetiu. Olha só quantas mil vezes o homem é sempre igual em todos os tempos. É impressionante, né? Mas assim, você tem toda a razão, porque o Lear, né, ele está trocando como se fosse o poder absoluto pelo amor absoluto das filhas. Ele quer o amor absoluto, né? Só que o amor que ele ganha são as declarações de amor falsas lá da Goner e da Regan. E eu acho muito interessante que como é que o Shakespeare constrói essa derrocada do ponto de vista matemático. Lembra que ele quer ter um séquito de 100 homens, né? Ele é acompanhado por esses 100. E quando a Regan fica revoltada com o comportamento do rei no castelo dela, que eles ficam andando com esses caras, e o bobo da corte dele bateu no meu mordomo, não sei o quê, o que ela resolve fazer? Ela resolve diminuir o séquito dele, ela resolve diminuir o número de seguidores. Esse número de seguidores acaba virando assim, o quanto ele vale 100. Ele tem 100. Ela fala, não, você não pode mais ter 100, você não pode mais ser 100, você agora vai ser só 50. E ele, não, então eu não vou ficar aqui, eu vou para minha outra filha, né? E o bobo fala, mas não adianta nada, você vai... Acontece. Quando ele encontra as duas filhas juntas, elas se unem para falar, a que tinha expulsado ele, dizendo que ele ia ter só 50, está ali. E a outra fala, não, 50 não, 25 tá bom. Ele, não, então eu quero ter 50. Que é 2 vezes. Só que quando ele fala isso, ele já está pensando no quanto ela ama ele, entende? Ela me ama em dobro. O afeto, que é a moeda de troca, na matemática da cabeça dele, já virou quantos seguidores ele tem. E até que uma hora elas falam, não, para quê? Para que ter 5? Para que ter 1? Para que... Elas não deixam ele ter nada, ele vira 0, né? Então impressionante como ele constrói isso, né? Que é uma coisa que está lá na fala do bobo, nos primeiros diálogos, que é o oco vazio do zero, é o algarismo zero, que é uma representação do vazio, que é uma coisa interessante na história da matemática, que isso é meio que uma novidade, é uma coisa que não havia representação no mundo clássico do zero, né? Então o zero, representação que inclusive é um buraco, né? É uma metáfora que aparece na fala do bobo. Ele fala, e que ele associa com a coroa. Então alguém, gente? Ela falou discretamente. Né? Porque ele coloca uma questão que eu desenvolvi bastante, né? Que é esse cuidar de si, cuidar de si, essa força de vida que a gente tem que encontrar um lugar que é aquilo que nos constitui. Porque isso sai das modelizações. Na verdade, eu estou falando. Está falando. Isso sai das modelizações, entende? Quer dizer, esse problema que a gente vive é essa laminação que foi produzida a partir daquilo que é o poder, né? Todo mundo quer o poder, né? Então, é para ficar, por exemplo, a questão da mulher. Né? Essa questão da mulher é uma questão que vem sendo discutida e é assim, difícil, porque não é propriamente a questão da mulher, mas é a questão de como é que, dos papéis que cada um, né, tem dentro de um campo social. A criança, a mulher, o homem. Se a gente for pensar especificamente, desculpa, eu estou olhando para ela, mas se for pensar especificamente, por exemplo, dessa questão da mulher, né, como a mulher fica sedenta para ser olhada por um homem, né, no sentido de ser objeto de desejo, que isso constitui o destino da mulher, desde pequenininha, você vai casar, né, o homem... Também para o homem isso é dificílimo, porque para ele, né, se sobrepõe uma carga de ser o herói, né, de ser o provedor, de ser o garanhão. Isso é muito difícil, né? Se fala muito desse lugar do silenciamento do discurso
da mulher, mas isso tudo está em relação. A gente não pode pensar, porque senão já começa as bandeiras, né? Aí o outro vai com o cartazinho, né? E fica... Não é isso, né? A gente tentar encontrar uma possibilidade de troca, né? De poder estar junto. Então, nem sei porque eu estou falando isso, afinal... Foi um voo. Foi um voo. É isso, quer dizer, a questão do afeto que eu estou colocando é isso, né? A capacidade de você entender que cada um é um, né? No seu jeito de ser, nas coisas que constituem a experiência prazerosa ou dolorosa da vida. Né? Eu não posso julgar a dor do outro, porque eu não sei, né? A gente não pode dizer raiva. Raiva é diferente para cada pessoa. Quantidade, expressão, intensidade, sei lá, né? Tem muitos campos aí. O colorido, né? Tem muitas coisas que a gente perde a noção, porque quando a gente vai se desenvolvendo, a palavra captura. A razão está captura. Aí a gente não se afeta mais com as coisas e esquece que a gente tinha uma visão colorida, uma audição, sei lá... gostosa, né? Aí vai, quer dizer, uma capacidade, isso, de poder estar intensamente com o mundo através dos afetos de vitalidade, que é essa possibilidade áptica, né? Onde não é o meu olho só que olha, né? Eu sou inteira olhando e sou olhada por aquilo que eu olho. Então, tem toda uma construção que a gente... Eu acho isso interessante, porque tem um pouco a ver vocês dois, né? Essa coisa do se esvaziar e você trouxe uma palavra que eu acho que é importante, do silenciar. Você estava falando da mulher, do silenciamento também. Aí ele fala do zero. Na matemática tem o zero, mas tem o conjunto vazio, que é o corte, né? E o Shakespeare, né? Ele vai falar dessa coisa do zero, né? Você está trazendo a coisa da matemática que eu nunca pensei no Shakespeare, né? Tem o zero, mas tem o conjunto vazio, né? Então não é mais 20, não é mais 100, é 50, não é mais, então passa para 25, né? Essa coisa da moeda de troca, do afeto, do silenciar. Eu acho que é um ponto comum de vocês. Vocês querem comentar ou eu... Eu queria aproveitar que esse assunto, que especialmente falar aqui do meu lugar de fala, né? Esse assunto é tão interessante e deve ser falado, especialmente quando se dá, quer dizer, no momento onde uma geração, que talvez tenha sido a primeira geração jovem, né? Que teve esse rótulo, né? Jovem. Aí o jovem que compra, jovem que faz, jovem que tem costumes, hábitos, chega velhos, né? E como é que a gente vai lidar com essa maneira tão que nós tivemos na nossa juventude, não é tão militante da juventude, como é que a gente vai militar a velhice, não é? Que é muito interessante, quer dizer, se a gente souber que a gente pode militar a velhice, e que a velhice não é esse estado do retiro, da retrete, do retirement, não é? Mas que é estar presente, e estar mais presente, eu acho que tem que haver uma atitude, como nós tivemos na juventude, que era o exagero da presença, né? Da gente estar metido em tudo, falando, interferindo, dando palpite, quebrando janela da Embaixada Americana, fazendo essas coisas. A gente, como velho também, quer dizer, a defesa dessa experiência que é a velhice, não é? E o reconhecimento de uma velhice presente, cara. Quer dizer, somos os mesmos indivíduos, com outras experiências e com outras possibilidades. Quer dizer, aqui tem, quer dizer, nós estamos presentes, quer dizer, tem várias pessoas acima de 70 anos aqui presentes, todas interessadíssimas em saber como militar como velho, não é? Quer dizer, o mesmo impulso da militância juvenil. E que eu não estou falando nem militância política ideológica, mas militar presente, militar, atuar.
E eu vejo que não tem só a ver com o bom estado físico, né? O bom preparo físico que você tem no campo do espetáculo, né? Das artes cênicas, performáticas, né? A gente tem os Rolling Stones, tem o Caetano Veloso, o Otton Bastos também, mas tem gente muito eficiente fisicamente atuando. E tem Milton Nascimento, que está um caco, né? Fisicamente, e atua. E ele é ouvido, ele participa. Então, a coisa não se dá só na performance física, mas é no afeto, na vontade de reconhecer o outro, de saber que ele pode ser reconhecido pelo outro e que ele é útil. À medida que você se sente útil, que isso no Brasil é uma chance que a gente tem. As pessoas são mais úteis no Brasil do que no Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte você tem que se aposentar para outro tomar seu lugar, senão o mundo não anda, né? Aqui não, tem os vazios que se mantêm. Quer dizer, à medida que esse velho, que pode ser combativo e criativo, se mantém ativo e criativo, ele vai ter espaço, né? E espaço que ele já conquistou com o passado, né? Quer dizer, na verdade, ele está num patamar mais confortável para agir do que ele tinha quando ele era um garoto rebelde. Então, eu acho muito interessante a gente pensar na velhice e pensar na velhice de uma maneira positiva, né? Quer dizer, que é um momento que a gente tem chance de se exercer. E agora, a primeira vez que eu me dei conta, e agora mais ainda, da ruptura de geração, né? Foi com outro Susequinde, o Carlos Susequinde, você conhece? O livro incrível que ele, não é? Esse homem achou o Diário do Pai. O pai era um desembargador que estava em Copacabana. A gente sente o cheiro de Copacabana nesse livro, em Copacabana, preocupado com a aposentadoria, não é? Como é que ele ia se aposentar? Eu não me lembro, memórias de... Armadilha para Lamartine. Armadilha para Lamartine, é uma maravilha. E aí o jovem, não é? Que está vivendo problemas completamente diferentes do velho, que está se aposentando, o jovem que está começando, que está procurando seu espaço, conversam, e é verdade.